Então bora lá, galera, só finalizando aqui nossa aula. Vou botar aqui direitinho. Vamos lá, né? A gente parou aqui. Foi aqui mesmo, né? Então a gente parou no artigo 12, né, na nossa linha B. Já expliquei aqui para vocês, né? Só pegando o raciocínio, né? No finalzinho, quando o conselho passa a deliberar, né? Ou seja, vai dar a decisão, ao final elaborando um relatório conclusivo, né? Esse relatório tem que ser assinado por todos os membros e vai decidir o que vai acontecer com a praça, se ela é ou não culpada, certo? Se ela é incapaz de permanecer na ativa, tá bom? Então na situação de inatividade em que se encontra. Perdão. Então, galera, esse relatório conclusivo assinado por todos os membros é o que vai dizer, né, o que realmente vai acontecer com a praça, beleza? Então, vamos continuar onde a gente parou. A decisão do Conselho de Disciplina será tomada por maioria dos votos dos seus membros, certo? Então, o que acontece, galera? São 3 membros, né? No caso, então, justamente quando você tem 3 membros, né, pode acontecer que os 2 primeiros que votem, né, acontece um empate, né? Então geralmente o presidente ele vai votar aí por último para poder dar a decisão, né? Então isso pode acontecer, tá bom? Como são número ímpar, são 3 membros, então geralmente o presidente fica ali para votar por último para poder dar o voto de qualidade, tá bom? Quando houver vencido, será facultado a sua justificação por escrito. Ou seja, galera, quando todos os membros, né, votarem, né, tiverem o mesmo parecer, votarem, por exemplo, votarem todos a favor daquela praça, né, então fica facultada a justificação dos votos, tá bom? Não é obrigado a justificar, beleza? Elaborado o relatório com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remeterá o processo ao comandante-geral da Polícia Militar do Piauí. Então o que você tem que observar, galera? Mesmo que o Conselho ele tome ali a sua decisão, certo? Não é o que vai acontecer com aquele militar. Por quê? Porque ainda vai ser entregue o processo, certo? Vai ser remetido ainda ao comandante-geral da Polícia Militar. Ele vai receber os autos do processo, tá bom? E vai ser dado um prazo para o comandante-geral aceitar ou não a decisão do conselho. Ele é obrigado a aceitar? Não, galera. A lei não obriga o comandante-geral a aceitar o parecer do Conselho de Disciplina, tá bom? Quando ele receber, o comandante vai ter um prazo de 20 dias para aceitar ou não a deliberação do conselho, tá bom? E vai determinar, ou ele vai determinar o que ele achar necessário. Ele pode arquivar, ele pode aplicar uma pena disciplinar, certo? Caso seja considerado crime, galera, ele pode remeter à auditoria da Justiça Militar, tá bom? Ele pode efetivar a reforma, a exclusão à bem da disciplina, beleza? Então, tem que observar que o parecer final depende do conselho, mas no final você vai ver que vai ficar nas mãos de quem? Do comandante geral da corporação, beleza? Então, observe bem isso, que se cair na sua prova você não vai errar. Então, recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o comandante geral, dentro do prazo, 20 dias, marque o prazo, galera. No nosso mini curso do dia 4 eu vou mexer muito com prazo, beleza? Então você vai ver muito esses prazos previstos em lei, para você não esquecer nenhum. Então, galera, o que vai ter de prazo não é brincadeira, é bastante questões relacionadas a prazos, para você fixar. Então o prazo é 20 dias, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Aceitando ou não sua deliberação, tá bom? Ele pode tanto aceitar como não aceitar. Neste último caso, né, se ele não aceitar, justificando os motivos do despacho, determinará, então o que ele pode fazer? Ele pode arquivar o processo,
certo? Se não julgar a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa, ou na situação que se encontra na inatividade, a aplicação de pena disciplinar, uma detenção, uma prisão, né? Considerar a contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada. A remessa do processo à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Piauí só envia para a auditoria, galera, da Justiça Militar se for considerado crime militar, tá bom? Em razão pela qual a praça foi considerada culpada. Note que não é qualquer crime, tá bom? Só vai para a auditoria da Justiça Militar se for crime militar, tá bom? Se não for crime militar, não envia para a auditoria. Então a remessa, galera, só vai para a auditoria militar quando acontecer crime militar, tá bom? A efetivação da reforma ou exclusão, a bem da disciplina, se considerar que a razão pela qual a praça foi considerada culpada está prevista nos itens 1, 2 e 3 do artigo 2º. Aí você volta aqui no artigo 2º, ó, 1, 2 e 3, tá bom? Aí você vai dar uma lida aí, beleza? Ou, se pelo crime cometido, previsto no item 3 do artigo 2º, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na situação de inatividade em que se encontrar. Porque se ela estiver nativa, ela pode ser reformada, né? Então ela vai ser reformada com proventos ali proporcionais ao tempo de serviço, tá bom? Ela pode ser reformada a qualquer tempo, de acordo com a sua contribuição, certo? E no caso, se for inativo, ele pode ser excluído, né, a bem da disciplina, e ele perde a farda, sai da corporação, tá bom? O despacho do comandante geral que determinar o arquivamento do processo deverá ser publicado em boletim do comando geral nos assentamentos da praça, se esta for da ativa. Então, galera, o comandante geral arquivou o processo, simples, publicou em boletim, registra nos assentamentos da praça, certo? Se ela for ativa, tem que ser feito isso, tá bom? Porque a lei, ela determina isso, tá bom? Vamos lá continuar aqui no parágrafo 3º. No caso de a decisão do comando geral ser pela reforma da praça, esta será efetuada no grau hierárquico que a mesma possui na ativa com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, galera, vamos supor que o comandante geral ele deseja que essa praça ela vá para a reforma, né? Ela seja reformada. O que acontece? Ela vai ser reformada no grau hierárquico que ela possui. Vamos supor que ela é ali subtenente, né? E tem lá seus 25 anos de serviço. Então ela vai ser reformada como subtenente com 25 anos de serviço, só que ela não vai receber o salário inteiro. Ela vai receber proporcional aos 25 anos. Lembre que para receber o salário integral tem que ser seus 30 anos de contribuição. Mas vamos supor que ela só tinha 25, então ela vai receber o que? Proporcional aos 25 anos. Então ela não vai receber o salário integral, e sim proporcional ao tempo que ela trabalhou, beleza? Então não esqueça isso. Esse é o prejuízo que a praça vai ter. Que prejuízo? Prejuízo remuneratório, tá bom? O acusado ou, em caso de revelia, o oficial designado para acompanhar o processo, foi o que eu falei, ó. No caso de revelia, galera, ou seja, quando ele está sendo julgado sem a presença dele, no caso da Polícia Militar do Piauí, eles vão designar um oficial para acompanhar o processo, beleza? Para fazer a defesa do militar, tá bom? Então, galera, mesmo que o militar seja julgado culpado, no final de tudo, ele ainda pode interpor o recurso, tá bom? Poderá interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução do comandante-geral da Polícia Militar Piauí. Só, galera, que esse recurso tem um prazo, tá bom? De novo, mexendo muito com prazo. O prazo para interposição desse recurso, galera, é 10 dias, tá bom? Então, ele tem 10 dias para entrar com esse recurso, beleza? Tomou conhecimento, tá bom? Da decisão do Conselho de Disciplina e da publicação lá do comandante geral, ele tem um prazo de 10 dias para entrar com esse recurso, beleza?
Caberá em princípio ao comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, de novo, mexendo com o prazo, certo? 20 dias, tá bom? Contados do recebimento do processo, apreciar os recursos que forem interpostos nos processos oriundos do Conselho de Disciplina. Então, quem é que vai julgar o recurso? O próprio comandante-geral, tá bom? Então, o comandante-geral recebeu o recurso, ele tem o prazo de 20 dias para dar o seu parecer, tá bom? Para ver se aceita ou não esse recurso, beleza? Então, ele tem aí 20 dias para apreciar o recurso, tá bom? E dar sua decisão final, tá bom? Aplica-se esta lei subsidiariamente do que couber às normas do Código de Processo Penal Militar. Galera, sempre que precisar, né, usar de um fato que não está previsto na nossa lei, no caso do processo, às vezes pode acontecer de ter uma omissão, de não explicar como se deve proceder em determinada parte do processo. Então, o que vai acontecer? Vai se observar o que tem dizendo no Código de Processo Penal Militar, tá bom? Então, como não cai o Código de Processo Penal Militar na prova de vocês, a gente não precisa se aprofundar tanto. Só o que você tem que saber, que o Código de Processo Penal, ele é usado de forma a complementar esse Conselho de Disciplina, certo? De forma subsidiária, tá bom? Ou seja, de forma complementar, ele só vai complementar o que diz aqui, tá bom? Prescreve-se em 6 anos, contados da data que forem praticados os casos previstos nessa lei. Então, galera, sem querer eu botei o artigo 18 colado. É muito importante, primeiro, vocês saberem o conceito de prescrição, beleza? Que é prescrever, é quando aconteceu um fato, certo? Só que levaram muito tempo para tomar uma iniciativa, ou seja, o cara tinha que ser processado, só que o processo ficou rolando vários anos e nada foi feito, né? Não teve interesse, nada se fez. Então o que acontece? Pode prescrever. Para vocês terem uma ideia, tem processo que rola 5, 6, 10, 15, 20 anos, galera. Então, quando passa muito tempo, certo? E nada foi feito, nada foi tomado nenhum tipo de decisão, pode prescrever. No caso daqui do Conselho de Disciplina, prescreve-se em 6 anos contados da data em que foram praticados os casos previstos nessa lei. Então, passou 6 anos, nada foi feito, tá bom? O que acontece? Prescreveu, ele não pode mais, né, ser condenado, acabou, aquele processo morreu, tá bom? Vamos para o artigo 18. O comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, atendendo às peculiaridades da corporação, baixará instruções para o funcionamento do Conselho de Disciplina, tá bom? Então, ele pode baixar instruções e explicar como é que deve ser feito, caso haja dúvida, a questão da procedência aqui do Conselho de Disciplina. As disposições finais, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições encontradas. Então, finalizamos aqui o Conselho de Disciplina, tá bom? Espero vocês lá no nosso mini curso, certo? Garanto que vai ser um sucesso, vai ser muito bom. Queria mandar um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera.